Que cenas pesadas! Meu Deus, que massacre! E as vítimas eram crianças. Que banho de sangue! Agora, como deter um maníaco que mata gente inocente? Os bandidos, os assassinos do Rio de Janeiro, os que estão nas ruas do nosso país. Como é que a gente defende a nossa família se a lei nos condena à morte? Que loucura! Então, o homem bom tem que ser refém de bandido armado porque a lei impede que a gente se defenda? É só no Brasil mesmo. Estatuto do desarmamento é coisa de mente doentia. É coisa de comunista, de socialista. Olha só o que está acontecendo na Venezuela. O governo se voltou contra o próprio povo. E o povo não pode fazer nada. Está desarmado. Toda a população foi sequestrada pelo governo. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos ou na Suíça. Ninguém se mete com uma população armada. Um povo com armas jamais será gado, pronto para o abate. Agora, só quem não entende nada sobre o assunto que defende o desarmamento. Ou então os criminosos. Quem ganha com isso? Ah, não. Tem também os intelectuais, os historiadores de meia batata, essa gente que fala contra as armas e anda com segurança armada. Quanta hipocrisia! Será que essas pessoas não pensam nos inocentes, nas vítimas, nessas crianças que morreram? Quer saber? O absurdo dos absurdos é a gente não poder se defender. This would only be obviously for people that are very adept at handling a gun. And it would be, it's called concealed carry, where a teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training and they would be there, and you would no longer have a gun-free zone. Gun-free zone to a maniac, because they're all cowards. A gun-free zone is let's go in and let's attack, because bullets aren't coming back at us. An attack has lasted, on average, about 3 minutes. It takes 5 to 8 minutes for responders, for the police to come in. So the attack is over. If you had a teacher who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly. The other thing, I really believe that if these cowards knew that the school was, well guarded from the standpoint of having pretty much professionals with great training, I think they wouldn't go into the school to start off with. I think it could very well solve your problem. So we'll be doing the background checks. We'll be doing a lot of different things, but we'll certainly be looking at ideas like that. Have more than enough. Eu defendo a função brasileira. Nós, também temos que pressionar para que a justiça seja feita. Olá, eu sou Paulo Rosa e o assunto de hoje é indigesto. É a defesa, é o nosso direito à defesa. No Brasil, nós não podemos nos defender.
Quando aquele garoto com um revólver na mão para alguém na rua, na calçada, no farol, no trânsito, coloca o revólver na cabeça da pessoa e diz: perdeu, me dá a tua carteira, me dá o teu celular, me dá o teu dinheiro. O que quer dizer esse perdeu? É que você perdeu o celular, perdeu a carteira, perdeu o dinheiro para o garoto? Não, ele tira a sua vida, porque na verdade ele queria ter a sua vida. Ele queria ser o que você é, só que ele não é o que você é e não vai ser. Ah, porque ele é vítima da sociedade? Não é. A maioria das pessoas que também sobrevivem em condições difíceis não são bandidos. Ele não é vítima coisa nenhuma. Ele é bandido. Ele é marginal. E ele tem que ser tratado como tal, como bandido e como marginal. Porque senão o Brasil inteiro que sofre seria bandido e marginal, e não é. O Brasil é um país de gente honesta e gente trabalhadora. Marginal é só o marginal. Quando ele fala você perdeu, na verdade ele queria a tua vida. E muitas vezes ele tira a sua vida. Então, gente, ele não está querendo o teu celular, o teu dinheiro, o teu carro. Ele está querendo a sua vida. Qual é o problema dessa história que eu estou contando triste? É que você não tem o direito de se defender hoje. Você é como aquela ovelhinha indefesa que vai morrer. Isso precisa mudar. As pessoas têm que ter o direito à defesa. Esse é um direito que o governo tem que garantir para o seu cidadão, como acontece em países civilizados, como, por exemplo, Estados Unidos, a segunda emenda. Joyce, explica pra gente um pouco essa sua luta pelo direito à defesa. Paulo, olha só. Culpar a arma pela violência é exatamente a mesma coisa do que culpar a colher por engordar, por alguém engordar. Quer dizer, é transferir a responsabilidade de alguém para alguma coisa, como se a coisa tivesse vida, como se a coisa tivesse vontade. As pessoas discutem os problemas da violência, os atentados, mas não discutem a insanidade, não discutem a violência propriamente dita, não discutem o problema do homem violento, do homem mau, e acabam transferindo essa responsabilidade para o objeto, no caso uma arma. Eu vou te dar dados que vão te assustar. Em 2011, só é relatório, tá, que tem nos Estados Unidos, em 2011 foram registrados nos Estados Unidos mais de 8.500 assassinatos, mortes, todo tipo de morte, com faca, taco de golfe, rifle, inclusive mortes por erros médicos. De todo esse volume, 323 mortes apenas foram causadas por rifles. As pessoas que usaram facas para cometer crimes, cometeram muito mais crimes. As mortes por erros médicos, ou mesmo com outros tipos de objetos, martelos, são infinitamente superiores às mortes causadas por rifles. Então, por que responsabilizar a arma? Por que responsabilizar o rifle? Tem alguma coisa errada nisso. Olha, um outro dado que é interessante é o número de mortes que o cidadão de bem armado consegue evitar. Um levantamento também dos Estados Unidos mostra que por ano, em média, 2 milhões de mortes são evitadas porque as pessoas de bem estão armadas, têm o direito de se defender. Ninguém pode tirar o meu direito à defesa. Eu não posso simplesmente virar uma presa para o violento,
para o bandido, para o homem mau. Então, a discussão é muito mais profunda. Eu repito para você, é uma insanidade culpar a arma pela violência. É a mesma coisa que culpar a colher por engordar. O debate é mais profundo. Se você não quer ter arma para se defender, o problema é seu. Se você acha que não deve reagir para se defender, o direito é seu. Mas se você acha que o seu direito de escolha deve se sobrepor ao do outro, aí o problema é nosso. Sem liberdade não há democracia. Joyce, o Brasil te conhece como a super jornalista, né? Corajosa, ousada. A gente sente até que você não está muito interessado em formar opinião. Você é realmente uma profissional de muito talento que está ocupando um espaço importante. E ouvindo você nos últimos capítulos, a gente começa a entender um pouco o porquê, da onde vem essa coragem toda, o papel da tua mãe guerreira e etc, etc. As decisões dificílimas, né? Você ensaiou medicina, parece, estudou um pouquinho, mas acabou caindo na faculdade de jornalismo. Conta isso, como é que foi entrar no jornalismo e como é que você conseguiu trabalhar para se sustentar e ao mesmo tempo estudar? Bom, depois que eu passei no vestibular para medicina, foi no primeiro ano, foi bem bacana, no primeiro vestibular eu passei. Eu estava ainda em Cuiabá e meus pais já tinham voltado para o interior do Paraná. Eu fiquei muito nesse vai e vem durante muitos anos. E de novo, mais um tombo do meu pai, ele voltou. Uma mão na frente e outra atrás, mas eu tinha conseguido uma bolsa num terceiro ano, que era junto com o cursinho. Então, no mesmo material do cursinho, eu precisava fazer, senão eu não ia passar no vestibular. Eu não sabia, eu estudava nas piores escolas, eu precisava, né? E aí eu entrei de cabeça nesse cursinho. Eu chegava lá, antes das 7 da manhã, eu saía 10 da noite todo dia. Eu comia na biblioteca. Eu vou passar. E eu passei. Quando eu passei, eu até fiz umas aulas como aluno ouvinte antes. Aí minha mãe, venha pra cá, final do ano, aquela coisa toda, eu fui. Fui pra lá, cheguei em Ponta Grossa para visitar meus pais. E aí aquela coisa de, eu não sei se é estar no lugar certo na hora certa, ou se é provocar a hora certa no lugar certo. Eu não sei. Eu sei que eu conheci uma menina, uma maluca que fazia merchan numa TV muito pequenininha em Ponta Grossa, mas é minúscula. Ela fazia propaganda desses shakes diets. Linda menina. Eu conheci por acaso, então ela falou pra mim um dia, eu não tinha carro, andava só a pé, não tinha dinheiro para andar de ônibus. Eu andava a pé. 13 quilômetros, eu queria sair da minha casa até o centro, 13 quilômetros a pé para ir, 13 para voltar. E quando eu tinha algum dinheiro, eu usava para comprar fruta, que eu sempre gostei muito e não tinha disposição. E ela tinha carro e tal. Quer ir comigo na televisão? E eu sempre tive essa carinha, né? Ninguém imagina as situações pelas quais eu passei, nem ela. Eu falei, quero. Fui na televisão com ela. Cheguei nessa TV e estava tendo teste para apresentador. E lá tinha já 10 jornalistas recém-formados. Foquinhas, a gente chama de foquinha. E quando a gente chegou, essa moça entrou para fazer as gravações dela. A secretária perguntou para mim, você veio pro teste? Aí eu falei, pro teste? Ela, o teste apresentador é ali, ó. Peguei e fui. E eu entrei na fila. Eu tava achando aquilo divertidíssimo, porque eu sempre tive um bom humor. Apesar de ser brava, eu sempre tive um bom humor, um sarcasmo. Entrei na fila e fui lá e fiz o teste. E não é que eu passei? Eu e mais um moço, que depois foi para a Record Nacional, então também fez uma carreira nacional. Quando eu passei, eu tive que... Veio um assistente e falou para mim, olha, parabéns, tal, era para ser uma pessoa só, mas vai ser um casal, vai ser você e mais esse moço, tal, o nome dele é Eduardo. Eu falei, mas eu não sou formada. Eu não sou jornalista. Aí ele, como? Aí eu tive que contar a história. Chamaram o dono da TV, resumindo, eu contei a história para ele. Ele perguntou, quanto tempo você fica aqui? Eu falei, eu fico aqui até quando iniciar as aulas, no Mato Grosso. Então, eu imagino que março ou abril, porque faculdade pública, sempre começava com greve. Eu falei, então fica para mim esses meses aqui. Eu te pago um salário mínimo para você ser minha apresentadora.
achei o máximo. Eu falei, eu vou ficar falando na TV. Eu ainda vou ganhar um dinheirinho para isso. Topei na hora. Eu vi uma oportunidade ali. E ao mesmo tempo não ficar, né, pedindo dinheiro para mãe, papai, para ninguém, que eu nunca gostei disso. E comecei a apresentar o jornal. Não tinha nem o teleprompter, né, que é aquela televisãozinha que passa as letrinhas, era no papelzinho. Tinha que ler o papelzinho e olhar para a câmera. Ler. Como eu tinha gravado alguns comerciais de TV, eu não tinha medo de câmera. Muito bem. Me apaixonei por jornalismo. Assim. E estava tendo um vestibular tardio naquele ano. Porque também a universidade tinha entrado em greve. E eu fiz o teste. Fiz o vestibular sem contar para ninguém. Minha mãe não sabia. Por que não podia contar? Porque eu não queria ninguém dando opinião a esse respeito. Eu não queria ninguém nem gerando expectativa de eu ficar ou não ficar. De eu querer ou não querer. Porque eu falei para os meus pais, eu me viro. Eu vou fazer medicina. A gente não pode pagar. Eu me viro. Vou vender brigadeiro na universidade. Vou aprender a fazer pano de prato, não sei, me viro. Então eu não queria gerar expectativa e nem decepção em ninguém. Então eu guardei pra mim. Aí eu fiz o vestibular, passei. E aí meu nome saiu na rádio. Quando meu nome saiu na rádio, é que minha mãe ficou sabendo. Brigou comigo, eu liguei pra ela me xingou o telefone. Ela estava numa das padarias que ela trabalhava. Me xingou, eu me lembro bem, falou um palavrão. Mas depois acabou ficando feliz, porque certa vez ela disse, eu acho que você tinha que ser jornalista, quando era pequena. E eu falei pra ela, não, eu vou ser médica, porque eu queria fazer o mais difícil. Era mais difícil fazer vestibular com medicina, era mais difícil passar no vestibular com medicina, era mais difícil virar médica, era mais difícil se formar médica. Então eu queria o mais difícil, eu queria fazer neurocirurgia, que era mais difícil ainda. Não, você está ajudando a curar o país. Não deixa... Mas a lógica era essa, eu tinha que me superar, eu tinha que fazer o mais difícil. Mas aí eu me apaixonei pelo jornalismo. E aí quando eu vi aquilo eu falei, nossa, e para vencer dentro do jornalismo, isso sim é difícil. Aí eu aprendi o que era difícil, mas comecei uma luta e venci. Olha, nós já chegamos na carreira e agora tem um monte de coisa no próximo capítulo que você vai gostar bastante. Legal. Vamos.